Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, tá? Então, óbvio que vai ser necessário dividir essa aula em algumas, tá? Duas ou três, não sei como é que vai ficar ainda, mas a gente vai falar nessa aula do sistema nervoso os aspectos gerais, tá? Do sistema nervoso. Vai falar sobre neurônios e sinapses. Vamos falar sobre a classificação do sistema nervoso e também vamos abordar um pouquinho alguns problemas relacionados ao sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, ele na escala evolutiva, né, os quinidários foram os primeiros a terem uma estrutura, mesmo que rudimentar, mas que já podia ser chamado de sistema nervoso. O sistema nervoso, ele age juntamente com o sistema hormonal e ele vai regular diversas atividades nos seres vivos. Não só no ser humano, tá? Mas todos os animais mais complexos, eles possuem sistema nervoso. E esse sistema nervoso atua de diversas formas para manter o equilíbrio, né, do organismo do indivíduo. Nos plateumintos, pela primeira vez, foi que surgiu um sistema nervoso um pouco mais desenvolvido. E aí, nos plateumintos, aqui está uma imagem do quinidário, tá? Que foram os primeiros a apresentar indícios do sistema nervoso. E aqui eu tenho um exemplo de plateuminto, que é a planária. A planária, ela tem um cordão nervoso longitudinal, e aí dá para ver nesse desenho esquemático, e tem gânglio cerebroide. Tá? Então é um indício do que seria, né, um cérebro nos organismos mais complexos. Tá? Então, gânglio cerebroide, cordão nervoso longitudinal. Isso permitiu com que a planária ela tivesse reações, né, mais apuradas no ambiente onde ela vive. As principais células do sistema nervoso são os neurônios. O cérebro e os nervos eles transmitem impulsos nervosos através dos neurônios. Isso ocorre através de uma corrente elétrica. A eletricidade que passa através dos neurônios ela é de aproximadamente 60 a 70 milivolts. Só para vocês terem uma ideia, uma pilha daquele que a gente usa no controle remoto, ela apresentou uma voltagem de 1500 milivolts. Então essa voltagem que nossos neurônios manipulam, ela é uma voltagem bem baixa. A comunicação entre os neurônios acontece através das sinapses. A gente vai ver com mais detalhes as sinapses mais à frente. Mas dá para observarem aqui nessa figura que eu coloquei as sinapses, que as sinapses elas são espaços, pequenas fendas entre os neurônios. Os neurônios eles não fazem uma conexão física de um com o outro. Eles são ligados, são conectados através das sinapses. Aqui eu tenho a imagem e a estrutura de um neurônio. É importante a gente saber quais são as partes, né, que compõem o neurônio. Eu tenho aqui dendritos. Esses dendritos são pequenas estruturas que parecem raízes de uma árvore, são ramificadas e elas servem justamente para comunicar um neurônio com o outro. Detalhe, sem encostar as extremidades, tá? No final de cada uma dessa extremidade aqui dos dendritos existe uma sinapse e essa sinapse que vai comunicar o neurônio com o neurônio seguinte. Tem também a parte do corpo. Essa parte do corpo, o corpo celular, é onde ficam as organelas do neurônio. Lembrem que o neurônio ele é uma célula como qualquer outra, exceto pelo fato do formato, que é diferenciado. Eu tenho aqui o axônio, que é esse filamento longo, que vai do corpo celular até o terminal, os terminais do axônio. Alguns neurônios apresentam uma estrutura chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina é como se fosse uma capa no axônio e ela vai atuar para deixar o impulso nervoso mais rápido. Então, neurônios que têm bainha de mielina, o impulso nervoso ele vai trafegar de maneira mais rápida. Tem também os chamados nodos de Ranvier. Esses nodos de Ranvier é apenas a ligação
entre os blocos de bainha de mielina. Então existe uma separação entre esses bloquinhos de bainha de mielina e essa separação é justamente o que é chamado de nódo de Ranvier. Bom, os impulsos nervosos eles são gerados a partir de uma diferença de potencial elétrico. Então, quando eu digo para vocês que o impulso nervoso ele é eletricidade, está passando pelo neurônio, essa eletricidade vai ser gerada através dessa diferença de potencial elétrico. Quem lembra do primeiro ano, quando estudou a questão do transporte através de membrana, ouviu falar em um tipo de transporte chamado de bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio é um dos principais transportes que vão ocorrer nas células nervosas. Mas além dessa bomba de sódio e potássio, existe também os canais de sódio e os canais de potássio. Todos eles, esses três mecanismos, vão atuar para gerar uma diferença de potencial elétrico na membrana celular, tá, do neurônio. E aí é isso que vai produzir a eletricidade. Então, o sódio, coloquei aqui só para a gente lembrar, o sódio é o Na e o K é o potássio. Aqui tem uma imagem da bomba de sódio e potássio, onde eu tenho aqui a membrana plasmática, tá? Aqui eu tenho uma proteína, que é chamada aquela proteína integral, ou proteína transmembrana, tá? Integral. E aí é por essa proteína que vai ocorrer o transporte de sódio e o transporte de potássio. Isso usando ATP. Significa que esse transporte gasta energia da célula. A célula gasta energia para fazer. Por isso que quando a gente está estudando, a gente fica com fome. Por quê? Porque a gente está gastando energia do corpo, usando o cérebro, usando os olhos, interpretando as informações. Tudo isso são impulsos nervosos gerados, bomba de sódio e potássio funcionando. E aí a gente está gastando energia. O que acontece é o seguinte, em situação de repouso, o neurônio encontra-se em um estado que a gente chama de polarizado. Então aqui, preste atenção nesse quadro. Nessa primeira situação, eu tenho um potencial de repouso, tá? Onde eu vou ter sódio do lado de fora da célula, perceba que aqui é o lado de fora, que eu tenho a membrana plasmática, e aqui o lado de dentro da célula, tá? Que nesse caso a célula é um neurônio. Então, eu vou ter sódio do lado de fora, potássio do lado de dentro. Quando o impulso nervoso vai começar a ser produzido, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer um potencial de ação. O que ocorre nesse potencial de ação? Os canais de sódio, que são esses azulzinhos aqui, eles vão se abrir e vão permitir a entrada de sódio para dentro do neurônio. Esse sódio dentro do neurônio vai alterar as condições químicas da membrana plasmática, de modo que, perceba que aqui a polaridade aqui estava positiva e aqui estava negativa. Nesse potencial de ação, quando o sódio começou a entrar dentro da célula, essa polarização ela se inverteu, tá? A polaridade se inverteu. Isso eu chamo de despolarização, ok? Depois que acontecer isso nesse trecho, a célula vai voltar ao estado inicial. E aí eu chamo isso de repolarização, quando ela está voltando ao estado inicial. E aí para voltar ao estado inicial, ela vai começar a passar o potássio de dentro da célula para fora da célula. À medida que o potássio vai passando para fora da célula, os sinais aqui, a polarização, ela vai se invertendo novamente, voltando à condição inicial. Eu chamo isso de repolarização. Por último, para manter essa repolarização, a bomba de sódio e potássio, que é esta aqui, ela vai ajustar e jogar novamente o sódio para fora da célula e o potássio para dentro, para que a célula retome o estado inicial. E aí todo o ciclo possa acontecer novamente. Perceba que essa ação aqui, ela acontece em uma velocidade extremamente rápida, porque se você observar, a gente tem a história do reflexo, né? Então, o reflexo é uma reação que a gente tem a determinado estímulo. Então, por exemplo, se você
vê uma bola, por exemplo, vindo em sua direção, você imediatamente consegue mover as mãos para poder se defender. Isso só é possível porque esse impulso nervoso, essa polarização, despolarização, ela vai acontecer em uma velocidade muito grande. Tá? Isso vai acontecer toda vez que for gerado um impulso nervoso no nosso organismo.